A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos ter que ser gravado, depois vocês vão ver no Face, no grupo. Livro de Números, capítulo 11. Agora nós vamos fazer a leitura, capítulo 11, verso 1 em diante. Livro de Números, capítulo 11, verso 1 em diante. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará de comer carne? Mas agora nossa alma, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão entre maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor era como a cor de bidé. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho os moía, ou num draal os pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra tenha livre acesso, que os teus filhos, Senhor, possam ser tocados, que nenhuma obra dos infernos impeça o curso da sua palavra, mas antes, Senhor, que ela prospere para aquilo que enviou, que ela encontre uma terra fértil, boa, próspera, para que ela produza a frutificação para a glória do seu nome. Amém. Amados, eu quero aqui deixar essa reflexão da palavra do Senhor com o seguinte tema: cuidado com o povo estranho. No livro do Êxodo, capítulo 12, verso 37 em diante, nós vamos entender que saem do Egito cerca de 600.000 homens hebreus. E quando eu digo 600.000 homens hebreus, eu estou dizendo que fora crianças, fora mulheres, amém? O que está acontecendo? É que esse aqui é o meu. Está online? Então vamos, está online agora, vamos lá. E fora povos de diferentes nacionalidades. Ou seja, as portas do Egito se abrem para os hebreus, mas o faraó não conseguiu conter todo mundo. Porque afinal de contas, se você for colocar 600.000 homens hebreus, naquela época o povo tinha muito filho, era mais ou menos 3, 4 filhos no mínimo, mais as esposas, ou a esposa. Ou seja, se fizermos uma continha rápida aqui, daria cerca de mais de 3 milhões e meio de pessoas saindo do Egito, né? Juntando tudo, com mulher, com filhos, e o povo estranho, ou o vulgo. E esse povo, eles crescem junto com os hebreus, eles saem do Egito junto com os hebreus, e curiosamente, eles acompanham os hebreus. Se você for ver, eles estão acompanhando os hebreus na caminhada no deserto. Eles estão juntos, acampados juntos, morando juntos, comendo o maná com eles juntos. E com isso, irmãos, cresce. Por exemplo, na casa desse povo, desse populacho, desses vulgos,
aconteceu a morte. Eles morreram, os primogênitos, ao passo que na casa dos hebreus nada acontecia. Mas aí eles vão crescendo, acompanhando, estando juntos, vivendo juntos, e com isso eles criam uma espécie de amizade, uma espécie de companheirismo. E no capítulo 11, no versículo 4, você vai ver que quem tem desejo, quem tem saudades de cebola, de pepino, de alho, é o povo estranho, é o populacho, é o jugo. Bom, com isso, irmãos, eu quero deixar alguns conselhos para que nesse momento de crise, de dificuldade mundial, a igreja de Cristo fique firme. Que você que está em casa me ouvindo agora, e você que está aí apavorada com as notícias que o povo estranho, que o populacho, que o vulgo tem plantado na sua cabeça, que a mídia tem plantado, é óbvio que precisamos de cuidados, mas eu digo para você, se você é povo de Deus, você é nação adquirida, você é povo escolhido, você é sacerdócio santo. Primeiro ponto é, não seja influenciado por quem não faz a vontade de Deus. Não seja tocado, não mude de opinião por quem não tem nada a ver com Deus. Pode até estar do seu lado, pode até estar junto, mas não serve ao seu Deus, não serve ao mesmo Deus. Se você for ver no capítulo 11, onde nós lemos, Deus acaba de dar uma repreensão, matando gente, matando a última parte do arraial com fogo, porque o povo estava murmurando. E nós vamos cansar de ouvir frases como essa: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou como outra, o povo tornou a fazer mal, porque o povo era corrupto, porque o povo era murmurador. Não foi à toa que passaram 40 anos tocando de volta no deserto e morreram no deserto. Mas você não tem que ouvir, irmãos. Você não tem que dar crédito. Se você for ver no capítulo, verso 4, o desejo começou pelo vulgo, pelo povo estranho. Quem é que rege a sua vida? Quem é que fala no seu coração? Ou melhor, quem é que está falando? Qual é a voz que você está ouvindo nestes últimos dias? É a voz de Deus? Ou é a voz dos povos estranhos, que não tem nada a ver com Deus, que não serve a Deus? Qual é o tipo de voz que você tem ouvido? Por quem você tem sido influenciado? Por quem você tem sido moldado? Eles estavam vivendo um processo, irmãos, de libertação. Deus havia mandado 10 pragas para que tirassem o povo do Egito. Eles saem de forma maravilhosa, eles passam o Mar Vermelho como em terra seca, mas eles estavam ouvindo as pessoas erradas. Eles estavam seguindo os conselhos errados. Eles estavam tomando atitudes, sendo influenciados por pessoas que não conheciam Deus. Nessa noite, o primeiro ponto é: não seja influenciado. Não seja influenciado por quem não tem nada a ver com o seu Deus. Nós vivemos em uma geração em que o cristão, mais do que nunca, num momento da história mundial, em que o cristão, mais do que outro momento, precisa influenciar. Você precisa ser luz, você precisa trazer paz, você precisa trazer coisas boas no cenário de catástrofe. Você precisa ser uma voz que talvez vai desentoar da maioria das vozes. Você vai andar na contramão do que o mundo está andando, do que o mundo está falando, do que o mundo está vivendo. Mas é para isso que Deus te chamou. Deus não chamou a igreja, irmãos, para estar de conformidade com o mundo.
Deus não chamou a igreja para estar de comum acordo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Talvez o seu vizinho diga ao contrário, mas olha aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Talvez o seu vizinho diz uma coisa que não é verdade, mas Deus te chamou para ser uma voz diferente, para ser o diferente da história, para ser o que não concorda com tudo, para ser aquele que todo mundo está indo para a direita e você está dizendo assim: eu estou indo para a esquerda. Mas por quê? Porque eu sirvo a Deus, né? Paulo vai dizer lá: e não vos conformeis, ou seja, não tomai a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não seja influenciado, influencie, não seja moldado por esse mundo, molde, chegue, traga a palavra, revele aquilo que Deus tem colocado no seu coração, nesse momento de tanta dificuldade, seja a voz de Deus nessa geração. Segundo ponto, Deus, preste atenção, você que está em casa aí, se liga, Deus trabalha com sementes. Diferente do homem que quer tudo pronto e acabado, Deus trabalha com sementes. Já pensou? Se você chega para Deus e fala assim: ai Deus, eu estou com tanta vontade de comer um churrasco de carneiro, e amanhã lá na sua casa, Deus fala: tá bom, meu filho. E amanhã lá na sua casa, uma costelinha de carneiro assada na brasa, Deus, eu estou com vontade. E quando é amanhã cedo, amanhece lá na porta da sua casa, um carneiro vivo, em pé, com lã e tudo. Sabe o que é isso? É porque Deus trabalha com sementes. Deus trabalha com coisas que talvez a humanidade, o mundo, não dá valor. E aí você vai ver no texto, volta lá na sua Bíblia, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 7, olha só o que diz a palavra: e era o maná como semente de coentro. O maná era ruim? Não. Mas sabe qual era o problema do maná? Que o maná era uma semente. Os hebreus queriam uma coisa pronta. Eles queriam tudo prontinho, eles queriam um bolo pronto, eles queriam uma carne pronta, eles queriam tudo na mão, eles queriam tudo do jeitinho que eles pensavam. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus trabalha com sementes. Deus trabalha com sementes. Você pode estar querendo uma bênção de Deus, e a maneira que Deus encontrou para fazer com que você busque, ou para fazer com que você volte a buscar, é te dar uma semente. Talvez essa semente não seja aquilo que você esperava. Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, e Deus te dá um emprego. Aí Deus fala assim: ah tá, eu vou te dar um carro, a casa que você quer. Deus te dá um emprego. Deus, eu quero ser um obreiro na sua casa, eu quero pregar a sua palavra. Aí Deus te chama para você varrer a igreja. Deus te chama para você limpar a igreja. É que Deus trabalha com sementes. Os hebreus, irmãos, ficaram desesperados quando eles viam que caiu aquela sementinha, aquela semente de coentro. Eles queriam uma coisa pronta, eles queriam o bolo, eles queriam tudo pronto. Mas Deus falou assim: eu vou dar um negócio para vocês, eu vou dar uma semente. A Bíblia vai dizer que Deus nos dá semente, que o Evangelho é uma semente, que a palavra de Deus é uma semente. Essa geração, irmãos, está querendo tudo pronto. As pessoas não estão enxergando as bênçãos de Deus nas pequenas sementes. Na semente do maná eles não enxergaram. Eles querem tudo pronto. Então, segundo ponto,
Deus trabalha com sementes. É muito provável que você vá pedir alguma coisa para Deus, uma bênção para Deus, e Ele vai te dar. E é muito provável que você não enxergue, que você fala assim: Deus não respondeu a minha oração. Deus respondeu, te dando semente. É muito provável que para alguns essa crise, essa pandemia seja a semente que Deus está te dando para você voltar a orar, para você voltar a buscar, para você voltar a ouvir a palavra dele, porque durante a semana, com tantas coisas para fazer, você não tem tempo. Então, aprenda isso. Deus trabalha com sementes. Você quer algo pronto, você quer uma casa, você quer um carro, você quer um casamento, você quer uma bênção. Você quer da noite para o dia ser um pregador, ser um cantor, mas Deus trabalha com sementes. E Ele está te dando nessa noite uma semente para você trabalhar. Olha só, os filhos de Israel tinham semente maravilhosa. O segundo ponto é entender que Deus trabalha com sementes. E aí, quando você ora, talvez você pense assim: Deus não ouviu a oração, não aconteceu nada. Mas nem sempre na oração Deus vai mudar a história sem mudar você. Talvez Deus está querendo mudar você primeiro. Talvez Deus não quer mudar o cenário, Ele quer mudar a pessoa ou a sua concepção. Lembra quando Josué ora e fala: Senhor, agora eu preciso de um milagre. Deus muda o cenário, Deus muda os tempos, Deus segura o sol. Mas é também no momento que as pessoas pedem que Deus mude alguma coisa, e Deus não mude nada no mundo físico, mas Deus mude no mundo espiritual. Ou talvez Deus mude, aleluia, você mesmo. Então, é semente. Deus trabalha com sementes. Ele manda te dizer nessa noite: a palavra dele é uma semente. Como está a sua terra? Os hebreus murmuravam, reclamavam, porque recebiam uma semente, um maná. Mas o maná produzia coisas maravilhosas. Terceiro e último ponto: não troque azeite fresco por pepino, por alho, coisas que o popular, coisas que o vulgo colocou na sua cabeça. Você quer ver? Vamos lá, capítulo 11, versículo 8. Olha só o que diz o texto: e espalhava-se o povo e colhia em moinhos, moía, e num grau pisava, em panelas cozia, e dele fazia bolos. O que? Do maná se fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Irmão, fala a verdade. Você que está em casa, que vai jantar agora, irmão, pepino, cebola, é uma coisa que se tem a gente come, mas se não tem, quem aqui já ficou brincando com Deus porque estava com saudade de pepino, irmão? Ai Deus, eu queria comer um pão. Irmão, tem saudade de picanha, tem saudade de cupim maturado, eu tenho saudade vamos dizer, de uma lasanha. Mas pepino, irmão, se tiver pepino a gente come, mas se não tiver, para mim não faz falta. Pepino, chuchu, lógico que cada um tem seu valor energético, tem uma vitamina em cada um deles. Mas irmão, fala a verdade, quem aqui que vai sentir falta de cebola? Cebola, se tiver, menos. Na verdade, eu faço questão, e a maioria também não faz. Mas vejam só, que eles estavam tão cegados pelo vulgo, pelo populacho, pelo povo que não tinha nada a ver com Deus, que estava ali meio que contrabando. Você está entendendo? Eles estavam ali com os hebreus, mas não era para estar.
porta aberta, né? E saíram. Mas não era plano de Deus. E eles, os hebreus, influenciados pelo populacho, eles trocam o azeite puro, o azeite fresco, por cebola. Olha só o que diz o texto, que o maná ele tinha gosto, ele era como um azeite fresco. Mas quando as pessoas estão cegadas pelo adversário, cegadas pelo inimigo, influenciadas por quem não tem nada a ver com Deus, é assim mesmo. Troca a igreja por um momento de prazer, troca as coisas de Deus por um filme, troca a presença de Deus até por comida. Mas nessa noite eu te convido a provar do azeite fresco que se chama Jesus Cristo. Nessa noite eu te convido a deixar as cebolas do Egito, os pepinos, os alhos, os melões, e te chamo aqui nessa noite, ei, você que está em casa, a provar do azeite fresco que se chama Jesus Cristo. Você que viveu preso até agora pelas influências que o maligno tem colocado na sua mente, você que está preso agora pelos medos que a mídia tem colocado em você, não tem observado que Cristo tem azeite fresco, que Cristo é o azeite fresco na sua vida. Não foi assim com o filho pródigo, lá em São João? Olha só o que ele fez. Ele troca todo o carinho da família, ele troca todas as bênçãos, todo aquilo que o pai tinha para lhe oferecer, pela vida mundana. E quando ele gasta tudo aquilo que supostamente lhe daria prazer, mas eu tenho certeza que antes de gastar tudo, ele já sabia que aquilo não era o correto, que aquilo podia até dar um prazer momentâneo, mas o prazer de verdade é estar na casa do Pai. E quando ele acaba com tudo, ele sente vontade de comer bolotas. É aquilo. Ele estava com tanta fome que ele sentiu vontade de comer comida de porco. Os hebreus estavam tão cegos que estavam com vontade de voltar para o Egito, por causa de comida, de melão, de pepino, de carne, de peixe, de cebola, e ao passo que eles tinham azeite fresco na mão, só que era semente. Eles precisavam trabalhar aquele maná para fazer um bolo, para fazer um cozido, mas quando eles trabalhavam, eles iam comer aquilo, era um azeite fresco, mas eles queriam as cebolas, os pepinos do Egito. E o filho pródigo, quando ele cai em si, ele lembra: na casa do meu pai, qualquer um que trabalha para ele tem tanta abundância e tem tanta coisa melhor. E aí ele cai em si. Irmão, eu te convido a se colocar de pé agora. Eu vou fazer a última oração da palavra, depois já passo para o pastor Marcos. Eu te convido a te colocar de pé, para que nós possamos fazer uma oração, para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você não seja mais influenciado, para que você entenda que Deus trabalha com sementes, e para você nunca trocar, ou nunca mais trocar, azeite fresco por pepino, por cebola e por alho. Tem muita gente trocando coisa boa por coisas ruins ainda, porque é mais fácil. Deixa eu te dizer, porque é mais fácil. O pepino já está prontinho. A semente do maná precisava ser cozida, precisava fazer um bolo para você ter o real sabor. Então eu te convido nessa hora a se colocar de pé. Não deixe que as pessoas falem o que você tem que fazer de sua vida, não, viu? Deixa eu te dizer que em nome de Jesus, não deixe que o desespero que está tomando conta desse mundo te desespere, não. Você tem que ser influenciado pela palavra. Comece a abrir a palavra, ler a palavra, ver o que Deus está falando na palavra. Tem gente aí desesperada, porque está ouvindo o populacho,
porque está ouvindo o vulgo, porque está ouvindo o povo estranho. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesse momento, Senhor, é para que essa palavra, para que isso que o Senhor ministrou em nossos corações aqui nessa noite, encontre guarida, encontre, Senhor, uma terra fértil. Pai, que nesse momento de crise mundial, que nesse momento, Senhor, em que as pessoas estão sendo tomadas pelo pânico, pelo medo, pelo desespero, Senhor, que elas possam ouvir a sua voz, que elas deixem de ouvir o povo estranho, que elas deixem de ouvir o vulgo e comecem a ouvir aquilo que o Senhor tem falado e continuará falando. Repreenda, Senhor, todo o desespero, repreenda, Senhor, todo o espírito contrário que está querendo dominar as vidas nesse momento catastrófico. Pai, que o seu Espírito reine em cada um de nós, que a sua calma, que a sua mansidão, que a sua temperança, ó Deus, possa nos ajudar. Senhor, em segundo, que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor trabalha com sementes, que o Senhor trabalha com uma semente que talvez ninguém dá valor, é muito pequena, é muito insignificante, mas em nome de Jesus, que nós possamos ver que o fruto dessa semente é glorioso, que assim como o grão de mostarda, que é um dos menores grãos, mas cria, produz uma grande árvore. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a não trocarmos, Pai, o azeite fresco que é o Senhor, que é a sua palavra, por pepinos, por cebolas, por coisas do Egito, por coisas mundanas que não te agradam. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia e que ministre na vida de cada um, cada dia mais, pelo teu Espírito, essa palavra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada família, a cada casa, em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcos. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos iniciando, já estamos encerrando. Não deu para transmitir ao vivo, mas daqui a pouquinho você vai poder ver essa mensagem no canal da igreja, no Face e no YouTube também do Ministério Restaurar. Compartilhe esse vídeo, essa palavra gloriosa que já falou comigo, que eu vou para casa remoendo essa palavra. Quem sabe em tudo isso Deus não está te dando uma semente, algo especial para você. Eu sei que para mim essa crise tem sido uma semente de glória. Estou certo que para a igreja a mesma coisa. Então compartilhe, porque muitas pessoas podem esperar que esse vídeo seja o que elas estão precisando. Talvez elas estão vendo tudo isso e murmurando, reclamando, falando: quando eu podia andar, quando eu podia fazer caminhada, ele não fazia caminhada, coisa nenhuma. Quando eu podia ir para a academia, ele nunca ia. Quando eu podia ir visitar minha mãe, ele nunca ia. Então, quem sabe essa palavra não vai mudar a vida de muitas pessoas, amém? Entrem lá, se inscrevam no canal no YouTube, entrem lá, daqui a pouco o Joelson vai compartilhar o áudio também. Tome posse em nome de Jesus, amém? E orem, irmãos, para que Deus prepare tudo que nós precisamos para transmitir o culto online. Na verdade, nós precisamos de muito pouco, porque nós já temos tudo, mas ao mesmo tempo precisamos de muito, porque para fazer um culto online com tudo que nós podemos fazer, isso vai um investimento alto. Nós estamos fazendo aqui com a boa vontade, usando somente um celular, mas vocês precisam ver como que é difícil, não é fácil ter uma estrutura pronta. Por isso, irmão, eu quero te pedir que nesse momento não segure as suas ofertas, deixe Deus te usar,
nós estamos vendo horários para estar aqui na igreja. A princípio, nós estaremos aqui das 10 da manhã até as 14 horas. Qualquer irmão que queira fazer depósito pode me procurar, que eu passo por mão o número da conta. E qualquer irmão que queira, nós temos condições de também buscar na tua casa a tua oferta. Que Deus te abençoe. Estamos orando. Que você tenha uma terça-feira, um restinho de noite de paz. Fica com Deus. Vamos encerrar então orando e com a bênção apostólica. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esta terça-feira, pela palavra que o Senhor nos deu. Mais uma vez nós abençoamos cada lar, cada família, em nome de Jesus, Pai. Dai-nos uma noite de descanso. Ajude-nos a ver o Teu Espírito em nós e que nós sejamos luz, que nós sejamos a Tua presença nessa terra. Pai, que assim seja em nome de Jesus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito estejam com a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.